Nesse momento, tá uma febre aí, pessoas fazendo TikTok, pegando trechos de culto, de um momento tão sagrado da palavra de Deus, um momento que deveria ter um respeito e uma consideração, uma reverência, é a melhor palavra a se dizer, que é o momento da línguas estranhas, né? Quando o profeta, o pastor está falando em línguas estranhas, aquilo é muito importante, é tão importante que precisa de um intérprete, porque é uma mensagem vinda de Deus para a igreja, para a edificação da igreja. Tanto que é necessário, está lá em Coríntios, que é necessário que, se alguém falar em línguas estranhas, é necessário que haja intérprete para a edificação da igreja. Mas que a gente acompanha, e eu que fui um assembleano, a gente vê as línguas estranhas sendo ditas sem interpretação e você sai dali sem saber realmente o significado e o que foi dito. E a gente está vendo um garoto de 14 anos falando em línguas estranhas, parece que é um inglês mal falado, sem interpretação, dita como uma revelia. E as pessoas estão pegando esses trechos e colocando para outras pessoas que não têm a nossa mesma fé rirem, se divertirem, fazerem graça, diminuir, escandalizar o evangelho. Olha só como eles são ridículos, olha que coisa absurda. Não edifica a si próprio, não edifica aos outros e ainda vira motivo de escárnio para quem vê de fora. E eles só pegam esses trechos, não pegam a pregação. Aí você vai dizer assim, pô, mas o evangelho está sendo pregado. Cadê a pregação, né? Ninguém faz o corte do pastor Mirim ou de um outro pastor falando a mensagem de Deus. Aí pega esse trecho de línguas estranhas para fazer chacota. Pra gente, cara, eu gosto de ir pra Bíblia para quando entender o que vem a ser a línguas estranhas, porque tem cara que tá na igreja há anos e não sabe o que é, né? Não teve um estudo sobre isso, não se debruçou sobre isso e acha que entende aquele entendimento que é o correto. Vamos ler, vou ler aqui para vocês o que o apóstolo Paulo está na Bíblia, lá em Coríntios. Ele fala sobre as línguas estranhas, para a gente ter entendimento do que realmente é e a importância das línguas estranhas na igreja. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Língua estranha. Fala. Esse trecho aqui é quando você está no seu quarto, você está na sua cama, você está reservado com Deus, você fala em línguas estranhas, é você e Deus ali falando. Essa é a minha interpretação. Você fala em mistérios com Deus. Aí no versículo 4 ele diz o seguinte: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, porque não é todo mundo que fala, mas muito mais que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. O profeta é maior do que o que fala em línguas estranhas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. O profeta, ele fala a mensagem de Deus para a igreja. O que fala em línguas estranhas, ele fala com Deus. Se essa mensagem é para a edificação da igreja, é necessário que se haja um intérprete para que a igreja seja edificada. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ok? Versículo 13 e 14. Pelo que o que fala em outras línguas, peça que a possa interpretar. E eu já vi isso. Pessoa falando em línguas estranhas na igreja, ele fala uma frase em línguas estranhas e vem logo em seguida uma interpretação que pode ser dada por outro irmão da igreja ou a si próprio, você mesmo interpretando aquilo que acabou de dizer. Pelo que o que fala em outra língua, peça que a possa interpretar. Por quê? Se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente
fica infrutífera. Aqui em Atos 2, outra fonte aqui, para a gente poder trazer, também do apóstolo Paulo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Quando estavam reunidos num lugar e o Espírito Santo desceu sobre eles, veio sobre eles, e aquelas pessoas começaram a falar em línguas estranhas, e quem estava de fora achou que eles estavam embriagados, mas naquela localidade, como tinha muitos visitantes, imigrantes, pessoas que chegavam lá, tinham uma passagem muito grande, e eles, opa, esse cara tá falando na minha língua, eu não sou daqui, tá falando na minha língua, isso aqui tá, eu tô entendendo o que ele tá falando. A princípio, era entendido que eles estavam embriagados, mas estavam cheios do Espírito. Mas aquelas pessoas de fora, quando chegaram ali e encontraram aqueles homens simples, humildes, falando, um exemplo, você é brasileiro, daí tem um alemão visitando aquela sua igreja, daí vê você falando no púlpito em alemão, opa, eu tô entendendo o que aquele cara tá falando ali no púlpito. Pô, um cara iletrado tá ali, tá falando em alemão, como é que ele sabe falar a minha língua? Porque as pessoas começaram a entender, a mensagem começou a ser pregada ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Outras línguas. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Interessante. Eu trouxe aqui algumas posições de alguns filósofos cristãos históricos que falam sobre as línguas estranhas. Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz o seguinte: ele interpreta as línguas estranhas como um dom do Espírito Santo para comunicar a mensagem divina a pessoas de diferentes idiomas. Você está lá, você é um missionário. Você vai lá na África. Daí quando você for falar em línguas estranhas, você vai falar a língua do africano. Deus vai te dar esse dom, essa capacidade de falar na língua daquele povo. Ok? Então vamos lá, um dom do Espírito Santo para comunicar a mensagem divina a pessoas de diferentes idiomas, como no Pentecoste, como eu falei para vocês. Ele enfatiza que esse dom era funcional, visando a edificação da igreja. Se você vai falar a língua estranha dentro da igreja, essa língua estranha tem que ser para a edificação da igreja. Por isso que é necessário o intérprete. Se você falar no seu quarto, não há necessidade de um intérprete. Você está falando em mistério com Deus. É você e Deus ali. É para sua edificação. Mas na igreja é para a edificação de todos. Ele enfatiza que esse dom era funcional, visando a edificação da igreja, e não um fim em si mesmo. Para Aquino, para São Tomás de Aquino, as línguas eram línguas humanas reais. E é o que eu acredito. É alemão, inglês, espanhol, árabe, né? Um dialeto africano, eram línguas humanas reais, não sons inelegíveis. Como às vezes você vê. O que é isso? Do que se trata isso? Inelegíveis. Para São Tomás de Aquino, e eu penso como ele nisso aqui. E seu uso deveria ser ordenado e acompanhado de interpretação. É isso que eu encontro no texto lá de 1 Coríntios, que eu entendo daquele texto de 1 Coríntios, que eu entendo do que São Tomás de Aquino falou nesse resumo aqui, do pensamento dele. Outros filósofos cristãos, como Agostinho, João Crisóstomo e Basílio o Grande. Olha o que o Agostinho falou. Ele via as línguas como um sinal milagroso do Espírito Santo para a evangelização inicial. É como naquele momento que eles estavam reunidos lá em Atos dos Apóstolos. As pessoas de fora encontraram aqueles homens falando em línguas estranhas, eles entenderam o que eles estavam falando. É o evangelho dando o seu primeiro passo. Aí eles começaram a entender que Deus estava sendo glorificado ali, que Jesus era Deus, é a mensagem evangelística. Via as línguas como um sinal milagroso do Espírito para a evangelização inicial, mas acreditava que esse dom havia diminuído com o tempo, sendo substituído pela pregação clara. Posicionamento do Agostinho. Agora João Crisóstomo
e Basílio o Grande, com a interpretação deles para as línguas estranhas. Também destacavam que o dom das línguas era para unir os povos na fé, mas alertavam contra o seu uso desordenado ou exibicionista, como Paulo critica em 1 Coríntios 14. Okay? É o que a gente vê hoje. Um exibicionismo utilizando as línguas estranhas para dizer se é mais santo ou menos santo do que o outro. Como aqui em 1 Coríntios 14, pelo que o que fala em outra língua, peça que a possa interpretar. Porque se eu oro em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Fecha aspas. Reverência, respeito ao que você está fazendo no púlpito, no momento da oração, no momento de falar em línguas, no momento da adoração a Deus. Jesus tem que ser o centro de tudo e deve ser respeitado, reverenciado e adorado com a maior reverência. Deixa o like, se inscreva, tamo juntos. Tô indo nessa.